pessoal, continuando aí a nossa temática dos fósseis, a gente vai entender um pouquinho mais hoje sobre a formação dos fósseis, tá? De acordo com o modelo naturalista e também vendo aí a comparação com o modelo criacionista bíblico. Então a gente vai relembrar inicialmente o que são os fósseis e em seguida vamos entender um pouquinho sobre a escala de tempo. Começar aí, já venho explicando para vocês há algumas aulas que os fósseis nada mais são do que restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas, tá? Então são, de certa forma, seres que não sofreram um processo de decomposição total e conseguiram se manter preservados, conseguiram manter alguma parte intacta, tá? E todas essas partes que a gente chama pode ser osso, pode ser uma folha, pode ser arcadas dentárias, tudo isso a gente vai chamar de registro fóssil. E aí, aqui a gente tem uma imagem da Terra, né? E de acordo com o modelo naturalista, a Terra ela tem uma idade aproximada de 4,6 bilhões de anos. E a gente vai estudar hoje um pouquinho sobre a escala do tempo geológico, dividindo em eras geológicas. O que a gente vai entender? Que nem sempre a Terra teve esse formato, digamos assim, do jeito que está sendo apresentado aí. Na verdade, passou por algumas transformações. E a gente vai ver isso, como já estou falando para vocês, segundo as duas perspectivas, como é que os naturalistas imaginam, tá? E vamos ver também as evidências de acordo com o modelo criacionista, de qual foi o processo que a Terra passou ao longo desse tempo todo, né? Ao longo do tempo em que ela existe. Então, para isso, a gente tem aí uma escala do tempo geológica. E a gente tem ela divididas em eras e em ocorrências, ou seja, eventos que foram acontecendo conforme o tempo foi passando. O tempo mais antigo que nós temos aí é o pré-cambriano. O pré-cambriano ele tem uma idade estimada de 4,6 bilhões de anos a 441 milhões de anos, tá? O que é um tempo muito remoto. E segundo o modelo naturalista, nesse tempo do pré-cambriano, foi quando começaram a surgir organismos simples, tá? E foi o surgimento dos primeiros organismos vivos no nosso planeta. Já na era paleozoica, que a gente tem essa divisão em Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano, aconteceram algumas transformações. O que começou a aparecer aí no caso? Começou a surgir o aparecimento dos primeiros seres vivos com conchas, vieram os peixes, os anfíbios, os répteis e as primeiras plantas terrestres com sementes. Outras coisas que também aconteceram na era paleozoica, segundo esse modelo naturalista, foi a primeira grande extinção em massa de animais marinhos e a formação da Pangeia, que a gente vai já entender o que é. Já lá na era mesozoica, quais foram as novidades que teriam surgido aí, né? Surgimento dos primeiros dinossauros, surgimento dos primeiros mamíferos, das primeiras aves, plantas com flores, plantas mais desenvolvidas no caso. A Pangeia começou a se quebrar e houve mais uma vez uma extinção em massa, que acredita que foi um meteoro que pode ter atingido, né, os dinossauros e os levou à extinção. E por último, a última era que tem aí é a era Cenozoica, que foi quando os humanos começaram a evoluir, começou a surgir também os primeiros primatas e começou a apresentar-se uma variedade maior de mamíferos. Começou a ter, então, uma diversidade de mamíferos. E aí, seguindo, quando os cientistas eles vão analisar as rochas sedimentares, é importante a gente saber que dependendo de que parte que ele está examinando dessa rocha, da profundidade com a qual ele está fazendo a sua exploração, certamente ele vai encontrar em diferentes níveis registros fósseis que são diferentes. Como assim? Geralmente mais ao fundo, é mais comum que fiquem encontrados organismos marinhos, como é o caso do trilopita, aqui nessa imagem do meio, tá? Depois, ele vai começar a achar os de organismos de ambientes intermediários e, por último, aqueles que são mais terrestres. E, por serem terrestres, eles ficaram aí apenas cobertos quase que superficialmente, tá?
Então, os marinhos ficam lá na camada de baixo, enquanto que os terrestres vão ficar mais próximos da superfície. Por conta de, como eu já falei, né? Já estavam naquele ambiente e de repente aconteceu algum evento que pode ter soterrá-los. E quando a gente fala de tudo isso, como eu venho dizendo para vocês, o que eu venho falando até agora era o modelo naturalista. Mas nós temos o modelo criacionista, que ele vai estar assumindo uma posição de que todos os organismos vivos, seja simples ou seja mais complexo, eles foram criados por Deus ao longo de uma semana, e a gente tem aí esse relato no livro de Gênesis, nosso primeiro livro. E aqui, qual seria do ponto de vista, do modelo criacionista bíblico, as ocorrências que teriam acontecido nas diferentes eras que a gente viu ainda agora? Que na pré-cambriana ainda não existia nenhum tipo de ser. Pelo contrário, a Terra ela não tinha ainda um formato tão definido, digamos assim, e se encontrava vazio. Somente lá na era cambriana que começaram a surgir alguns elementos importantes para a Terra, tá? Na Paleozoica, a gente vai ter aí a questão de chuvas torrenciais durante 40 dias e queda de asteroides, tá? Também vamos ter rupturas na costa terrestre, que vocês vão já entender o porquê, tá? Temos também aí fossilização de peixes e répteis, ou seja, talvez em decorrência dessas chuvas, foram soterrando alguns animais, e esses alguns animais podem ter sido os peixes e podem ter sido também os anfíbios, tá? E não somente ele, árvores também podem ser soterradas nesse período. E aí a gente tem a era Mesozoica. A era Mesozoica está mais relacionada a erupções vulcânicas, ou seja, vulcões em plenas atividades. Tem a ver também com o abaixamento da água, porque vai ter uma circulação maior de vento. E temos também aí o aparecimento do cume dos montes. E por último, e não menos importante, que é a era que nós estamos ainda, a era Cenozoica. Quais foram as principais ocorrências? Secagem da água do dilúvio, a diminuição do impacto dos asteroides. Vocês lembram que a gente tem lá as camadas da atmosfera, onde a mesosfera vai estar fazendo esse processo de proteção? Seria justamente isso. Também temos aí o equilíbrio gradativo da costa terrestre, redução do nível do mar. Também sofreram um soterramento, no caso os mamíferos, tá? E começam a surgir aí as primeiras camadas para os registros fósseis. E aqui a gente tem uma teoria aí defendida também pelos naturalistas que é chamada de deriva continental, que antes a gente não tinha os continentes divididos, era como se fosse um só. Mas lembra lá da primeira imagem que eu mostrei para vocês? A Terra ela tem uma diversidade de espaços muito grande, cada país tem o seu formato. Alguns países são maiores do que outros em relação à extensão territorial, tá? E o que aconteceu? Quando a gente está falando da Pangeia, significa que só existe um único continente, não tínhamos a quantidade que a gente tem hoje. Só a partir da movimentação das placas tectônicas que eles começaram a se rachar, digamos assim, e a se transformar em vários continentes, tá? Fora que também antes era como se só tivesse um oceano. E só depois do início dessa movimentação das placas tectônicas que houve-se a quebra, que houve a ruptura em diferentes continentes, tá? E é isso, pessoal, e até a próxima aula.